Queria saber como é que você começou no futebol, cara. De onde você é? Qual foi a sua primeira oportunidade? Foi base do Vasco? Como é que você surge pro futebol, Ramon? Bom, Bruno, eu sou mineiro, né? É. Sim. Eu tive a minha primeira oportunidade no Cruzeiro. Ah, no Cruzeiro. Eu sou de 1972, né? A minha geração praticamente, a minha geração era quase todo mundo era atleticano naquela época, né? Porque o Atlético vivia um grande momento naquela época, né? O Atlético era, eu com 8 anos, em 1980, o Atlético era um dos melhores times de futebol brasileiro, né? Batia com o desde Flamengo 78, naquela né? época, né? Reinaldo. Aí era Reinaldo, Éder, Paulo Zidório, Toninho Cerezo, João Leite. Então, você ia bater uma pelada, eu queria ser o Reinaldo naquela época, né? Então, assim, era muito difícil algum garoto, naquele momento, embora o Cruzeiro há uns anos atrás, né? Acho que na década de 70 também teve um time muito forte. O Seu Lopes, né? O Seu Lopes, enfim. Tostão. Mas assim, eu cresci vendo praticamente o Atlético jogar, né? E em 1983, eu tive a oportunidade de fazer um teste no Cruzeiro. E aí fiquei levado pelo meu pai. Meu pai foi o meu grande incentivador, assim, na minha carreira. Qual o nome do seu pai? Valdir. Valdir. Ele que apostou. Devo muito ao meu pai e minha mãe, né? Pela criação, enfim. E meu pai que me levou ao Cruzeiro, né? E aí eu fiquei de 1983 até 1990. Em 1990 eu subi pro profissional com 17 anos. Tive a oportunidade de subir com 17 anos. Peguei aí alguns treinadores assim importantes na base também, né? E o treinador que me lançou nos profissionais foi o Enio Andrade, que pra mim, assim, foi um treinador espetacular. É uma referência, né? Aí, né? Conseguiu um feito, assim, eu acho que histórico, né? Você, com todo respeito ao Curitiba naquela época, né? Você ser campeão em 1985. Campeão brasileiro Curitiba, pelo Coxa, campeão né? brasileiro. Pegando o Bangu. E um cara que sempre esteve à frente do tempo, assim. Até hoje eu lembro muito, assim. Eu sempre fui um cara muito observador. E assim, eu lembro muita coisa dele, sabe? Assim, eu acho que ele, naquela época, ele estava na frente do tempo. Sabe? Taticamente, você diz? Taticamente, pelo conhecimento, sabe? Então, eu tive a felicidade, assim, de trabalhar com alguns grandes treinadores e o Enio foi uma referência lá atrás que eu tive, assim, que eu carreguei aí ao longo desses anos. Lógico, que te ajudou, né? Você sempre, desde esse período que seu pai te ajudava e ia com você, buscando um clube, sempre jogou esse jeito, Ramon, armador, O 10. 10, o meio-campo, ou você era de uma outra função? Eu cheguei como meia e subi como meia, né? No profissional eu cheguei a fazer extrema pelo lado esquerdo, às vezes, né? No profissional, extrema pelo lado direito também. Né? Mas assim, no passar dos anos, né? Eu sempre meia, né? Eu tinha uma característica, assim, um cara que muito ofensivo, né? Assim, inteligente para jogar. Assim, quando tinha a oportunidade de ver o jogo de frente, assim, eu tinha uma facilidade para meter uma bola, né? Para chamar o atacante para uma tabela, para botar os extremos para correr numa posição boa também. E tinha uma percepção muito boa de entrar na área, né? Eu sempre gostei de fazer gols, né? E outra coisa que eu sempre treinei, né, incentivado também pelo meu pai lá atrás, meu amigo, olha, acabou o treino lá, fica lá para você bater falta, você tem que trabalhar falta. E naquela época, assim, muita gente boa também, né, muita referência, né? Você vê aí, era Zico, Zenon, Éder. Muitos meios, era né? muito jogador que batia falta. Batia falta, Então, eu comecei a treinar lá atrás, treinava muito, né? Quando eu subi no profissional do Cruzeiro, tinha jogadores que batiam, né? Eu tive pouca oportunidade no Cruzeiro de bater faltas, né? Mas quando eu fui pro Vitória, aí sim, eu comecei a bater faltas, assim, tive a oportunidade, né? E depois não parei mais.